Fala galera do Glorioso Play, Fabiano Bandeira na área. Ontem, por mais de 3 horas, John Textor, acionista majoritário, e Tairo Arruda, CEO do Botafogo, conversaram com a torcida por intermédio do canal do TF. Um abraço para o Thiago Franklin. Eu e o Wellington Arruda enviamos perguntas em vídeo. O Matheus Medeiros entrou ao vivo. O Thiago Graxê contribuiu com nossas perguntas nos bastidores. Foi uma live importante. E amanhã o Fogão entrará em campo às 16 horas para enfrentar o Corinthians na Arena Neoquímica pelo Campeonato Brasileiro. Último dia para falar que o Botafogo é o atual campeão da Libertadores, porque hoje tem a final da competição internacional em 2025, Palmeiras e Flamengo. Esperamos que em breve o Fogão volte a disputar finais de Libertadores e que vença. Ano passado foi muito bom. A final de 2026 deverá ocorrer em Montevidéu, no Uruguai. E aí, já compro a passagem? Pois é, galera, ontem John Textor falou muito a respeito de parte financeira. Ele acredita no equilíbrio das contas do Botafogo em breve. Disse que recentemente tentou aportar recursos no Glorioso e foi, entre aspas, impedido pelo Grupo Ares, que colocou condições para que o John Textor pudesse investir aqui no Botafogo. Então ele teve que pegar um empréstimo de curto prazo, mas que tudo já vai se resolver, disse o próprio John Textor. O Tairo Arruda esclareceu muita coisa também. A gente sabe que parte do clube social ainda está com uma desconfiança muito grande a respeito do que vem fazendo John Textor à frente do futebol do Botafogo neste momento. Pois bem, galera, no fim das contas, todo mundo quer saber se o Botafogo vai continuar competitivo e, claro, com as finanças equilibradas. Sintetizando tudo que foi dito na live de ontem por John Textor e Tairo Arruda, pelo menos eles colocaram a cara, como dizemos na gíria aqui no Rio de Janeiro, justamente para tranquilizar a torcida. No entendimento de grande parte de quem assistiu, o Botafogo vai continuar tendo times competitivos. Já em 2026, o Botafogo, de acordo com o que foi trazido por John Textor e Tairo Arruda, vai ser competitivo e terá as finanças equilibradas ou reequilibradas. Aí nós vamos ter que parar para ver, prestar atenção e continuar realmente observando todo o cenário. Eles não podem fazer de qualquer jeito, o Botafogo não pode se endividar. Ontem mesmo, na live, John Textor, Tairo Arruda falaram aquilo que eu venho falando aqui no Glorioso Play, no canal Fabiano Bandeira e no Placar Aberto ao vivo sempre, na Placar aqui no YouTube, que é que a dívida do Botafogo anteriormente era de 9-1, hoje está equilibrado, 1-1, dívida-receita, está batendo certinho ali. O Botafogo precisa melhorar ainda mais essa relação. A dívida não pode dobrar em relação à receita, não pode triplicar em relação à receita. O Botafogo tem que ter, sim, um time competitivo, mas uma gestão competente e equilibrada, galera. Sugiro que leiam no Fogão Net aquilo que está sendo lá colocado, porque a live foi muito longa, o John Textor falou bastante, o Tairo Arruda falou bastante. Eu perguntei a respeito da estrutura do Botafogo. O CT, que segundo o CEO do Glorioso, Tairo Arruda, anteriormente, seria finalizado no fim de 2026, agora, pelo que ele falou, não tem exatamente um prazo, mas o Botafogo vem melhorando a estrutura gradativamente. Eu posso afirmar, por ter ido ao Lonier várias vezes fazer cobertura, que realmente o CT hoje é muito bom, é um dos melhores do Brasil. Era muito ruim, hoje é muito bom e pode melhorar. E o Tairo Arruda me respondeu dizendo que a área molhada estará pronta em janeiro, galera. A área de recuperação para os jogadores, e segundo o CEO do Fogão, será uma das melhores, se não a melhor do Brasil. Isso é muito bom, isso é muito importante. Então, leiam as notícias com calma, vejam vídeos no canal Fabiano Bandeira. Também vou trazer a resposta completa do Tairo Arruda, e o Textor também falou quando perguntei a respeito de estrutura. O Sub-20 já treinando no CT do profissional, em breve Sub-17
e o Sub-15 também. Esperamos um time competitivo e receitas com muito equilíbrio no fogão. Na verdade, um caixa equilibrado no glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. E amanhã o Botafogo tem uma verdadeira decisão, galera. Às 16 horas na Arena Neoquímica contra o Corinthians. O Fluminense enfiou uma goleada 6-0 no São Paulo, foi a 58 pontos. Passou o Botafogo, que também tem 58, em número de vitórias. O Fluminense hoje está na 5ª posição. O Botafogo é o 6º com um jogo a menos. O Fogão já está garantido na fase de pré-libertadores, mas quer ir e precisa ir para a fase de grupos. Então é muito importante pontuar em São Paulo. Como o Botafogo vai ter outro jogo difícil fora de casa na quinta-feira contra o Cruzeiro, faço o convite. Estarei no Premier com o Charla, com o Bruno Cantarelli, com o Betão na transmissão de Cruzeiro e Botafogo quinta-feira. Esteja conosco. Então, como o Botafogo terá um jogo muito difícil contra o Cruzeiro, o ideal é vencer o Corinthians. Não que seja simples, mas o Botafogo precisa jogar uma verdadeira decisão para vencer o Corinthians amanhã e passar para os 61 pontos. O Bahia ontem empatou fora de casa com o Juventude, 1-1, e foi a 57. Está 1 ponto atrás do Botafogo. O próximo adversário do Bahia, o Sport, em casa. O Fluminense tem um jogo não tão difícil assim fora de casa e depois fecha com o próprio Bahia, confronto direto. O Botafogo, galera, enfrenta Corinthians e Cruzeiro para fechar em casa com Fortaleza. Então amanhã o Glorioso precisará estar preparado para vencer. E o técnico David Ancelotti não vai poder contar com o Danilo, que saiu com problema na coxa no primeiro tempo, na vitória por 3-2 sobre o Grêmio. Ele vinha jogando muito bem, já tinha dado mais uma assistência, mas está fora sendo preparado para voltar, quem sabe, na última rodada contra o Fortaleza. Uma ideia de escalação no gol: Léo Link na lateral direita, o Vitinho na zaga, Alexander Barbosa com o David Ricardo e o Alex Telles na lateral esquerda, ou Cuiabano, que fez gol, jogou bem contra o Grêmio, mas foi titular porque o Telles estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. Talvez Nilton, Marlon Freitas, Savarino. Santiago Rodrigues ou Arthur? Porque o Santiago pode ser que jogue contra o Corinthians, mas o Arthur vem muito bem nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Arthur Cabral ou Kadir? Outra dúvida, de repente, Joaquim Correa fazendo um falso 9, pelo lado esquerdo, Montoro já podendo ser titular, ele que voltou recentemente, entrou no segundo tempo contra o Sport, entrou no segundo tempo contra o Grêmio. Temos também a possibilidade do Barreira. O Botafogo tem boas opções e pode fazer um grande jogo contra o Corinthians amanhã em Itaquera. E você se inscreve aqui no Glorioso Play, deixa o like, isso é muito importante para o nosso crescimento, e ative o sininho para não perder nenhuma notificação, para receber sempre aí as notificações nas lives e também nos vídeos, nos conteúdos aqui no Glorioso Play. Siga Fabiano Bandeira no Twitter, Fabiano Bandeira 10 no Instagram, Futebandeira no Instagram e no TikTok. E aqui no YouTube, canal Fabiano Bandeira. Se inscreva lá também, além da Placar aqui no YouTube, estou sempre no Placar aberto. E siga as redes sociais dos meus amigos Matheus Medeiros, Thiago Graxê e Wellington Arruda. Beleza, galera? Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui, fogo!